Olá, meus amigos. Hoje é dia 12 de julho. Nós vamos ver nesse vídeo Liberdade, Liberdade Já. Estou me referindo a esse problema que está na capa aí, que é os movimentos lá em Cuba contra a tirania, contra a falta de vacina, contra a falta de comida e a falta de liberdade que o povo está sofrendo na tirania lá dos Castro. Então, a nossa liberdade aqui no Brasil também está sendo ameaçada e há muito tempo. Nós estamos sendo censurados, controlados, processados. E a luta do povo cubano é uma luta de todos nós, é uma luta de toda a América Latina contra essa tirania que os Castros empreenderam lá naquela ilha presídio há muitos anos, mais de 60 anos, que eles escravizaram o povo lá e fizeram isso que eles fizeram lá. Então, vamos começar para ver a situação, fazer um comparativo do Brasil com esses países socialistas, comunistas aí. O juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dia 1º agora de julho, ele abriu mais um inquérito para investigar duas deputadas federais que apareciam naquele inquérito sobre os atos antidemocráticos que foi arquivado por falta de provas. Eu não vou citar o nome delas aqui para não expor o nome das parlamentares, mas o fato é gravíssimo. Então, a nossa liberdade está ameaçada realmente. Ninguém tem mais liberdade de expressão nem de opinião. Não, é como se os próprios parlamentares também não tivessem mais o seu direito de falar. E no dia seguinte, 2 dias depois, dia 3, foi sábado, aconteceu em São Paulo outros atos que eu considero realmente antidemocráticos, que a esquerda voltou com a sua turba violenta a depredar agências bancárias, provocaram quebra-quebra, lojas inclusive de particulares, ponto de ônibus, e outra turba foi lá para a estação do metrô, agrediram manifestantes e feriram policiais a pedradas. E fora que esse pessoalzinho de camisa amarela aí, e o pessoal da esquerda com vários cartazes ofendendo o presidente, chamando o presidente de corrupto, e tinha cartazes ofendendo o ex-ministro da saúde, chamando o homem de corrupto. Se não existe prova, não existe nada, a não ser lobistas, bandidos, querendo fazer narrativas para assassinar reputações das pessoas, sem prova nenhuma. Bom, então, pessoal, o que aconteceu? Esse ministro, voltando ao ministro Alexandre de Moraes, ele escreveu no seu despacho, quando ele arquivou os inquéritos e abriu outro, dizendo que, abre aspas, há fortes indícios e significativas provas apontando para a existência de uma verdadeira organização criminosa, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Isso é horrível, essa palavra Estado de Direito é uma coisa que nem existe e eles falam isso. Falam em democracia quando na verdade estão falando de outra coisa. Então, igualmente, o MST publicou um Twitter de apoio integral à ditadura cubana para reprimir as manifestações contra a antiditadura lá, que eles não chamam, é antirrevolucionária. Isso sim é que eu chamo de milícia digital, que nem esse Foro de São Paulo que eu coloquei aqui, ó. Foro de São Paulo, a maior organização criminosa da América Latina, que abriga pessoas com o MST, PCC, todo esse pessoal que milita, são os ponta de lança, são o braço armado dessa organização criminosa que tem aí. Então, isso sim foi uma cabeça de serpente que estão toda a vida conspirando e tramando contra a democracia e a liberdade na América Latina. Isso sim que o senhor Alexandre deveria se voltar. Então, meus amigos, embora o artigo 220 da Constituição estabeleça que é livre a manifestação de pensamentos sobre qualquer forma ou qualquer processo, ou vínculo, que é vedada a censura de qualquer natureza de política, ou seja, ela política ou ideológica. E o artigo 5º garante a manifestação de livre pensamento e expressão, vedado o anonimato. E há o título 5º também que cuida da defesa das instituições democráticas, esta sim. Mas no Brasil, toda a esquerda, o MST, dizem que lutam por liberdade, dizem que lutam por democracia, mas apoiam essas ditaduras, cubana, venezuelana, Coreia do Norte e outras ditaduras que estão surgindo aí, e sempre defendendo terroristas, como os palestinos lá, que são contra Israel. Eles só defendem esse tipo de gente, assassinos que não são democráticos, não querem liberdade, querem partidos ditatoriais, querem ditaduras. E nós temos um deputado preso aí, o deputado Daniel Silveira, que foi preso por crime de opinião,
pagou fiança e mesmo assim não foi liberado. Isso é um absurdo. Um país que tem um parlamentar preso não pode se considerar democrático jamais. Então é claro que a militância dos ministros do STF estão assim solarmente esclarecidas, né, ao tentar confundir a manifestação de pensamento de expressão ou de opinião com conspiração contra a democracia ou ato antidemocrático. E o que é pior, com ausência de materialidade, com ausência de prova, nada, é tudo conjecturas, tudo alucinações que essas pessoas têm. Reclamações e protesto contra instituições não significa que as pessoas queiram fechar um tribunal, fechar o Congresso, tampouco que isso aí seja ato antidemocrático. Justamente a democracia prevê esse tipo de movimentação. Não está bem, está errado, a pessoa sai na rua, reclama, protesta, é isso aí que é democracia. E tampouco nada disso foi considerado um crime. Mas hoje, quem curte, quem compartilha, ou quem escreve alguma coisa nas redes sociais, ou seja crítica ou alguma coisa, ou até compartilha uma crítica do STF, está arriscando a ser investigado, ser preso, né, como um conspirador, como um criminoso, como esse senhor Alexandre está chamando nós de milícias digitais perigosíssimas. Então, no dia 11, agora domingo, aconteceu uma grande manifestação em Cuba e o povo foi às ruas revoltado contra a falta de vacina, contra a falta de comida e principalmente contra a falta de liberdade. E veja o que disse o presidente cubano lá. Em cadeia nacional, o senhor Miguel Díaz-Canel, que é puxa-saco dos Castro lá, ele foi às ruas, ele disse que o problema lá, a gravidade, ele reiterava para receber uma solidariedade internacionalista, isso é, dos outros países comunistas que nem eles, né? E não queria intervenção justificativa humanitária dos Estados Unidos, lá, que os Estados Unidos ofereceram comida, ofereceram remédio, ofereceram imunizantes, mas ele não quer, isso aí é intervenção. E eles dizem que Cuba sofre um bloqueio. Não sei bloqueio de quê? Porque quem é que vai querer bloquear uma ilha miserável, cheia de pessoas pobres lá, que sofrem uma ditadura? Vão bloquear eles por quê? A troco de quê? Tem alguma riqueza lá? Que se saiba não tem nenhuma. Então, o MST, aquela movimentação esquerdista que tem aqui no Brasil, tem uma brigada lá em Cuba e tem um site oficial e eles ficam dizendo, né, que, claro, eles não dizem que o governo cortou a internet, que o governo está reprimindo a população, prendendo pessoas, que as pessoas estão desaparecendo, ninguém vai investigar, o mundo não fica sabendo, porque lá não tem comunicação nenhuma, a ilha está isolada, isso eles não dizem. Então, eles publicaram uma série de coisas, toda a esquerda brasileira quietinha, a imprensa mais quietinha ainda, e não dizem o que realmente está acontecendo. Isso que está acontecendo em Cuba, muito poderia estar acontecendo em nosso país. Por isso que a gente tem que estar sempre gritando Brasil livre, assim como eles estão gritando lá, abaixo da ditadura e Cuba livre, nós temos que gritar Brasil livre. Porque os comunistas, eles estão avançando, e a única barreira que nós temos aqui é o presidente Bolsonaro, conforme eu já mostrei ali. Então, temos que continuar acreditando no país. Por favor, pessoal, se você é novo aqui, se inscreva nesse canal, aperte o sininho para receber a notificação, verifique se você ainda está inscrito, porque nós temos que nos unir, né? Nós temos que compartilhar esses assuntos. Todos os dias eu vou publicar um vídeo para manter as pessoas mais ou menos informadas.